Bem-vindo já à noite informativa, a sessão da quinta-feira. Tem sido hábito à quinta-feira recebermos em estúdio o Dr. Adelino Buch, que nos ajuda, portanto, a olhar para alguns temas e também, portanto, tecer seus comentários relativamente aos mesmos. E hoje não fugimos à regra, temos cá em estúdio o Dr. Adelino Buch. Muitíssimo boa noite. Boa noite. Bem-vindo à noite informativa. Muito obrigado. Bom regresso ao trabalho. Muitíssimo obrigado. Pois. Retomamos e vamos olhar, portanto, para três temas propostos. Portanto, tem o primeiro a ver com as declarações do Governador do Banco de Moçambique sobre a recapitalização do Mosabanco. De igual forma, também as declarações do Governador do Banco Central em relação, portanto, à crise que o país atravessa. Começaria, portanto, por pedir o seu comentário, solicitar o seu comentário relativamente, portanto, a este anúncio do fim da crise que o Governador do Banco Central faz, ao afirmar, portanto, o Governador de Moçambique diz, o Banco de Moçambique diz, já não estamos a gerir a crise, portanto, e que a política monetária está a ser conduzida com normalidade. Portanto, um comentário, portanto, a estas palavras de Rogério Zandamela. Bom, muito obrigado, boa noite, telespectador da STV. É assim, são declarações um pouco polémicas, que podem ser entendidas como mais políticas do que técnicas, não é? Do ponto de vista daquilo que são a realidade vivida no país. Acredita-se de facto que o país pode estar a regressar para a normalidade, mas esta normalidade tem que ver com determinados momentos. O governo apostou na agricultura e a agricultura não é um setor onde todos os dias tu buscas resultados. É um setor onde tu tens que fazer uma série de atividades e depois é que buscas os resultados. E quando se fala muito na agricultura como o setor que nos tirou da crise, é um pouco complicado. É muito complicado quando se diz que a baixa dos combustíveis, que aconteceu há menos de um mês, tirou-nos da crise. Quer dizer, são pronunciamentos que têm a ver com o não deixar a sociedade numa situação de conforto, mas que do ponto de vista da instituição que traz essas declarações, se calhar não fosse apropriada para fazer essas declarações. Mas mais do que isso, é importante dizer-se que nós estamos num país que está com um pendente económico, não diria económico, um pendente de dívida. Quando se diz que o país conseguiu 100 milhões de dólares em pouco menos de 6 meses, o que é que poderá significar? Significa 100 milhões de dólares a mais relativamente ao serviço da dívida que nós temos com os nossos financiadores. Significa que temos uma reserva de dinheiro que, dependendo do desfecho daquilo que poderá ser a auditoria que está em curso, pode-se acionar esse serviço de pagamento e estes 100 milhões de dólares são o excedentário. O que é que significa? Que são 100 milhões sem contar com a dívida que nós temos. Se tivéssemos que ter pago esta dívida, o que é que significaria isto? Então, eu penso que é uma declaração que a sociedade precisa do ponto de vista de encorajamento, do ponto de vista de ânimo para trabalhar com mais à vontade, mas não é suficiente, uma vez que quando se diz que a dívida, aliás, a crise já passou, a crise não passa só pelas simples declarações, é preciso termos acesso aos bens e serviços a preços baixos, aí é que podemos dizer de facto que a crise passou. É preciso termos a produção nacional visível do ponto de vista do mercado. Repare que nós estamos no mês de junho, julho, é uma
época propícia para a produção de hortícolas e por conseguinte, esta época, em todos os anos, independentemente de haver crise ou não crise, é uma época em que a produção está alta, o sistema de comercialização agrícola está no ponto mais alto na área de hortícolas e as pessoas têm maior facilidade de acesso a estes alimentos por via disso. Agora, realmente é difícil perceber até que ponto é que, de facto, a crise já passou no nosso contexto, sobretudo quando estamos com pendentes financeiros bastante avultados, quando estamos com um serviço de dívida que não está sendo acionado para resolver os problemas, mas estamos tendo alguma acumulação financeira do ponto de vista de reserva para as importações, mas alegra-nos saber que estamos no bom caminho, não é? Pois. Estas declarações do Governador do Banco Central podem gerar algum tipo de expectativa, sobretudo nos agentes económicos, não é? Naturalmente, é por isso que estou a dizer que é uma declaração que traz algum ânimo. Agora, a questão que se pode pôr é pôr as expectativas do setor económico num nível que depois podem não ser satisfeitos, dependendo daquilo que forem os desfechos de dossiês pendentes, de acordo com aquilo que pode ser o nível de demanda de interesses, quer do ponto de vista das importações, porque eu dizia anteriormente que se calhar também nós não devemos nos esquecer que há 2 meses atrás nós tivemos uma proibição, tivemos o banimento das importações, o que significa que as divisas não eram utilizadas ao mesmo ritmo que vinha-se usando nos períodos anteriores. E este banimento foi um banimento prolongado. Neste momento, nós estamos num período, como dizia, de produção de hortícolas em ponto alto, portanto, é o momento em que nós não precisamos de ter especialistas em produção de determinadas hortícolas para tu teres essas hortícolas no mercado. Portanto, independentemente de período de crise ou não crise, este normalmente é o período em que nós temos comida em abundância. Então, a questão é, quando os agentes económicos quiserem fazer um pouco mais do ponto de vista daquilo que são os seus negócios, sabido que, a grosso modo, nós importamos, haverá essa disponibilidade económica, ou financeira ou não. Então, é uma expectativa que se cria à volta desta situação, mas, do ponto de vista de moral, penso que é moralizante saber que os nossos dirigentes acham que a crise está para o fim, embora, do ponto de vista prático, as coisas não sejam realmente essas, mas é moralizador sabermos que a percepção do Banco Central, do ponto de vista da sua análise macroeconómica, conclui que estamos no caminho certo. É moralizador. Pois, essas palavras de Rogério Zandamela impõem, portanto, alguns desafios no plano doméstico, da economia doméstica. Aliás, sempre se impôs e acho que a declaração dele vai ao encontro da reação do próprio setor doméstico do ponto de vista de produção. Repare que ele falou da oferta de produtos agrícolas, embora tenha também se referido ao facto de a África do Sul ter, neste momento, alguns preços baixos, mas estes preços baixos devem ser vistos numa perspectiva de que nós estamos numa fase de produção agrícola que compete
com a África do Sul e, por conseguinte, eles não têm, nós temos uma oferta bastante e, por conseguinte, a procura dos produtos deles é mínimo e por isso é que é baixo. Portanto, deve ser feito. Eu penso que o desafio ao nível interno está posto, há uma resposta, mas ao anunciar-se o fim da crise também pressupõe que internamente possamos dar outro tipo de salto naquilo que são os investimentos na perspectiva de utilização de recursos externos. Pois. E isto esperemos que o Banco Central tenha disponível para oferecer. Pois bem, estas declarações todas ou estas afirmações surgiram nesta conferência de imprensa concedida pelo Banco Central, cujo mote central era a explicação do processo, portanto, da recapitalização do Moza Banco. O processo, como, portanto, a Coanha, portanto, toma a liderança da gestão do Moza Banco. Quero comentar, portanto, as palavras do Rogério Zandamela e a explicação que foi dada, que depois levantou alguma celeuma, alguns comentários, algumas críticas, um pouco, portanto, pelos círculos de interesse da matéria. Sim, eu penso que vale a pena comentar, mas é importante dizer o seguinte, eu penso que, na minha opinião, provavelmente o Banco de Moçambique poderia encontrar uma outra forma de comunicação que não faz demasiada exposição do seu governador, do ponto de vista de comunicação social, não é? Eu penso que porque cada vez que o governador vem a público pronunciar-se é motivo de debate que se prolonga por muito e longo tempo. Este é o primeiro aspecto. Eu penso que seria desejável que o Banco Central tivesse uma forma de comunicação com o público que não fosse necessariamente o governador que é exposto para o público. O segundo aspecto é que o governador, em relação a esta matéria específica, faz uma reação que eventualmente não tenha tido oportunidade de ver a primeira conferência de imprensa que o próprio Banco de Moçambique deu. Por conseguinte, quando o governador diz que a Coanha nunca esteve a concorrer, certamente que está a contradizer a primeira conferência de imprensa onde se fez o anúncio de que a Coanha foi o melhor concorrente, aquele que apresentou melhor proposta para a recapitalização do Banco de Moçambique. E aqui eu penso que, mais uma vez, era escusado expor o governador do Banco de Moçambique nesta situação. Eu dizia numa outra análise que este assunto teria que ser desfeito pelas próprias pessoas que fizeram a conferência de imprensa e não expor o governador para estas situações. Segundo, a conferência de imprensa do governador parece trazer-nos a ideia de que as instituições públicas não têm memória, não é? Porque quando o governador de Moçambique diz que pela primeira vez o país faz uma intervenção com sucesso, eu penso que no seio do Banco de Moçambique existe informação bastante, deveria existir informação bastante, que uma delas terminou em tragédia, quando o Sibaciba Macuacua é morto na sede do Banco Austral, aqui na Avenida 25 de Setembro, estava numa atividade a mando do próprio Banco Central. Portanto, eu penso que esquecer estes factos históricos, que constituem, sem dúvida, uma das passagens do setor financeiro nacional, e o Banco Central ignorar é um pouco pesado. Portanto, e aqui também, mais uma vez, nós sabemos que o governador esteve há algum tempo fora,
eu penso que cabe aos seus pares também introduzi-lo para aquilo que foram as dinâmicas anteriores a este processo. E finalmente, dizer que o governador de Moçambique ficou irritado e, de certa forma, com alguma razão, se quisermos, tendo em conta que tem estado a desenvolver algum trabalho que merece algum louvor do público, do ponto de vista de estabilização da nossa economia, sobretudo de moeda e etc, etc. Do ponto de vista também de disciplina no mercado financeiro, de disciplina nos bancos comerciais, que nunca tiveram respeito com aquilo que são as determinantes do Banco Central, mas hoje nós vimos os bancos comerciais a obedecerem até certa forma, com algum rigor, o que significa que esta é a mão dos andamentos. Naturalmente que ele tem que esperar que também haja vozes discordantes, não é? Então, eu penso que aquela conferência de imprensa, de certa forma, ficou, de certo modo, exaltado, mas aqui está também a tal exposição do governador. Eu penso que ele poderia ter-se evitado encontrando uma outra forma de comunicar, porque eu acho que é importante que ele se concentre naquilo que são aquilo que é o trabalho que ele tem para desenvolver, no lugar de concentrar-se no debate público sobre determinados pronunciamentos. E aqui entra, na minha opinião, aquilo que é, de facto, a estratégia de comunicação do próprio Banco de Moçambique, que eu acho que está claro que está mal desenhado, não é? Está mal desenhado. Nós dissemos nas outras ocasiões que a recapitalização via Coanha do Moza Banco representava um esforço do Banco de Moçambique do ponto de vista de encurtamento de timings, tendo em conta que eles tinham um tempo para recapitalizar. Esse tempo passou, houve uma prorrogação e o Banco de Moçambique não poderia continuar com aquele problema nas suas mãos. Tinha que encontrar uma saída. E aquela foi uma saída. É uma saída pragmática. E as coisas são vistas assim. Quer dizer, todo o resto que se discute não põe em causa o pragmatismo com que esta solução foi encontrada. Até porque a maior parte do debate público, quer suscitado pelas declarações do governador, quer suscitado pelos comunicados do próprio Banco de Moçambique, podem ser pode ser uma coisa má para o próprio Moçambique, tendo em conta que está sendo demasiado exposto e as pessoas começam a ter algum receio sobre o que é que pode acontecer. É verdade que quando estava nas mãos do Banco de Moçambique é uma coisa, agora estando nas mãos da Coanha é outra coisa. Portanto, é preciso aqui separar as coisas. Mas, de qualquer forma, eu penso que eu gostaria de reiterar que o governador do Banco de Moçambique, o Dr. Rogério Zandamela, está a fazer um trabalho louvável, um trabalho que a sociedade em tempo soube dizer que é bom trabalho. Pois. No entanto, esse trabalho não pode ser um trabalho que se exime de crítica. Exatamente. E tal. Portanto, é preciso estar disponível também para receber as críticas das pessoas, sobretudo na forma como o próprio banco se organiza para comunicar-se com o público.
Pois bem, doutora Lindbuck, julga que a imagem, ou qual a sua opinião em relação, portanto, à questão da imagem do Banco de Moçambique, terá ficado beliscada com esta recente, portanto, decisão de entregar a capitalização do Mozabanco ao Coanho, ou nem por isso? Eu penso que não. Eu penso que não, porquê? Porque, repara, Hermínio, aqui há duas correntes de opinião, não é? Há correntes com interesses próprios do ponto de vista daquilo que é o Mozabanco, não é? Há pessoas com interesses próprios do ponto de vista daquilo que é a dinâmica do mercado financeiro atual, com ou sem o Mozabanco, e que a sua recapitalização pode significar um forte concorrente. Então, as ideias aqui dividem-se, mas do ponto de vista daquilo que foi o resultado, que é o resultado final, que é pôr o Mozabanco a trabalhar como uma instituição financeira normal, eu não vejo que tenha criado algum problema para a imagem do Banco de Moçambique. Agora, a imagem fica em causa no diz, não disse, diz, não diz, quer dizer, isso é que é que cria ruídos, e é importante que isso se deixe e se concentre no trabalho. Isto por um lado. Por outro lado, não é nossa, como sociedade, não é nossa, embora possamos fazer esta análise, mas o setor financeiro tem uma organização, não é? Tem uma organização que é a Associação dos Bancos, que poderá ver até que ponto é que a Coanha, sendo gerida, sendo detida, o Mozabanco detido pela Coanha com 80%, e esta Coanha é o capital, é o fundo de pensões dos funcionários do Banco de Moçambique, até que ponto é que pode conflituar no mercado? Mas estas análises, na minha opinião, devem merecer a atenção dos concorrentes. Para nós, como sociedade e como interessados no serviço bancário, até pode ser vantajoso que as coisas sejam assim, porque a ter que ser rigoroso do ponto de vista do cumprimento das regras, do ponto de vista de concorrência, do ponto de vista de taxas de juro, tendo em conta os encargos financeiros, etc., pode ser que a Mozabanco venha a representar um forte concorrente comparado com os outros bancos comerciais do ponto de vista de custos fixos, não é? Pode ser que a estrutura do Mozabanco, em face da nova realidade e da intervenção, tenha menos peso e, por conseguinte, esse peso refletir-se naquilo que são as suas taxas de juros, etc., e a sociedade sair a ganhar. Portanto, eu penso que o maior interessado neste debate para ver se há ou não há conflito não é tanto nós, outros, mas aqueles que vão no seu dia a dia se confrontar com uma concorrência, se esta será leal ou desleal. Então, aos bancos comerciais cabe este pronunciamento, tendo em conta aquilo que vão ser as dinâmicas da concorrência no mercado financeiro. Portanto, a ideia de um eventual atropelamento de princípios éticos aqui não procede. Este debate já foi feito e este debate fica, na minha opinião, ultrapassado quando, de facto, a Coanha aparece como aquela entidade que tem essa capacidade financeira e é capaz, no quadro da sua diversificação de negócio, é capaz de tornar a Mozabanco uma instituição financeira dinâmica que concorre de forma leal com os seus parceiros. As questões éticas ficam
na minha opinião, lavadas tendo em conta o fim e o resultado final, porque nós e aí está esta questão. É importante que o Banco Central tenha capacidade de ouvir as críticas, porque não pode-se ter a ideia de que eles estarão sempre certos no que realizam. Então, quando se levantam estas questões, até porque ainda não temos o posicionamento da Comissão de Ética, não é? Nacional, se houve ou não violação de ética. É importante ouvir e não haver precipitação. Eu acho que o Banco Central precisa mais de estar concentrado, precisa mais de lidar com assuntos de natureza mesmo financeira, não os aspectos de opinião pública. E aí eu acho que, repito, é importante que haja uma estratégia no seio do Banco Central virado à comunicação com o público. É importante que o governador do Banco de Moçambique não seja demasiadamente exposto do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de... Porque isto é como tudo. Há gente que gosta, há gente que não gosta. E qualquer pronunciamento vai servir de mote para desacreditar. Exatamente. Mas nós acreditamos, como sociedade, que o trabalho que o Rogério Zandamela vem fazendo, desde que está em Moçambique a esta parte, ele como timoneiro do banco, é um trabalho bem sucedido. Agora, os pronunciamentos, se falou mal daqui, falou mal dali, se sabe ou não sabe que o Siba morreu, não sei quantos, isso é uma memória institucional, quer dizer, é preciso que o próprio banco saiba salvaguardar isto. Não é o problema do Zandamela, porque o Zandamela está lá hoje, amanhã já não está lá. Então, esta memória institucional tem que estar presente. Quando é muito interessante e vale a pena buscar esta afirmação do Rogério Zandamela quando fez, creio que foi o primeiro pronunciamento dele público, como governador do Banco de Moçambique. Ele disse: tenho o prazer de ler algo que eu escrevi, mas eu acredito que a partir de hoje em diante os serviços do banco vão produzir documentos para eu apresentar em público. Então, não sei se estás a ver, quer dizer, esses serviços do banco é que têm que ter esta capacidade de introduzir estes aspectos que não chocam com aquilo que é a opinião pública. E não o governador Zandamela, porque mesmo que tivesse nascido, estudado, trabalhado e nunca ter saído de Moçambique, não é a ele que lhe compete estar com toda a informação de forma exaustiva sobre a atividade do banco. O banco tem muitas complexidades, ele tem a responsabilidade de todo o banco, mas não pode dominar determinados detalhes do banco. Portanto, eu penso que também é um apelo que deve-se fazer aos grandes analistas, sobretudo da área económica, que não vamos olhar para palavras do governador. Exato. Vamos analisar os factos. Os factos mostram que o Rogério Zandamela, quer queiramos, quer não, está no bom caminho. As reservas já estão na ordem de 6 meses para importação. Não importa se o serviço da dívida está funcionando ou não está funcionando, esse é um problema que ele tem que saber gerir, e é a função dele essa. Para nós interessa sabermos que se tivermos uma catástrofe, pelo menos temos 6 meses para termos bens e serviços com recursos
que o banco tem. Disse obrigado, doutora Adelino Buque. Olhamos, portanto, para as declarações do governador do Banco de Moçambique sobre a recapitalização do Moza Banco e também olhamos para as declarações do governador do Banco de Moçambique sobre a crise. Eu gostava de lhe convidar agora a olharmos para o nosso terceiro tema, que é a transformação de autocarros em salas de aulas. Portanto, esta foi a declaração feita, ou a afirmação feita pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, nesta visita que efetuou, portanto, no dia de ontem, se a memória não me estiver a traiçoar, a província de Maputo e também a cidade de Maputo, no âmbito do segmento das recomendações deixadas pelo Presidente da República, quando visitou, portanto, as instituições do setor e fazendo, portanto, uma visita a Matola, para saber da situação dos transportes na Matola e da situação dos transportes de Maputo, constatou, portanto, com a situação de ainda autocarros que estão inoperacionais e sugeriu, lançou sugestões e entre essas sugestões que, portanto, aquelas sucatas ou aqueles carros que não estão operacionais e que não voltarão a ficar operacionais pudessem se transformar em salas de aulas. O seu comentário, estas declarações foram declarações felizes de Carlos Mesquita ou foi infeliz, portanto, como é que as interpreta? Bom, Hermínio, eu prefiro não qualificá-los, não qualificar as declarações do Mesquita, mas pôr as coisas numa outra perspectiva. Pois. Nós sabemos que a recuperação de um bem público no setor público é muito mais difícil que uma recuperação que é feita por um privado, não é? O mesmo bem, do ponto de vista da recuperação, pode levar meses no setor público, mas pode levar dias e menos oneroso no setor privado. E a questão aqui que se pode pôr é qual seria, se o objetivo é ajudar a educação do ponto de vista do estado paupérrimo em que se encontra, qual seria a saída melhor? Por fazer abate daqueles autocarros que não estão em condições de serem recuperados na perspectiva, porque isto tem que ficar claro também, exato, na perspectiva dos TPM e pegar nesse dinheiro, doar à educação e, por via disso, produzirem as salas. Pois. Eu penso que esta poderia ser uma saída, se a ideia for ajudar portanto, a educação. Isto por um lado. Por outro lado, estas declarações do Ministro dos Transportes e Comunicações, eu penso que devem ser vistas numa perspectiva de uma conversa interna com os seus subordinados, que infelizmente foram captados pela imprensa, porque também eu acho que aqui também reside um grave problema, é que se nós queremos falar de assuntos que não são, não é que ferem a opinião pública, mas não estão suficientemente trabalhados para irem a público, nós podemos pedir aos órgãos de comunicação social para que, por favor, este assunto não é para ser gravado, não é? Porque eu não sei qual é a opinião do ministro que superintende a área de educação em relação a esta matéria específica. E eu não sei qual é a opinião do governo como um todo em relação a esta opinião, que pode ser a opinião do Carlos Mesquita, não é? E mais do que isso, se a questão for, por exemplo, chuvas, é preciso notar que se tu tens uma carcaça de autocarro, a validade daquilo não é só do ponto de vista de chapas, aquilo tem janelas.
existe capacidade de manutenção daqueles vidros, não desaparecem aqueles vidros de um momento para o outro, e se chove o resultado não será o mesmo. Não sei se está a ver, quer dizer, eu acho que estas declarações são daquelas declarações que, na minha opinião, são conversas internas com os seus subordinados, lançando ideias para ver qual delas é que pode ser enquadrada. Aliás, vi uma reportagem numa outra televisão que foi às escolas. Foi interessante que havia duas opiniões diferentes. Uma jovem docente dizia, mas o que é que se pensa? Pensa-se que se resolve o problema das salas trazendo carcaças do... Não sei se estás a ver, não é? Quer dizer, à partida, aquela ideia que poderia ser até boa, aparece como uma ideia ofensiva. Exato. Quer dizer, aquilo que não presta, até para transportar as pessoas, serve para o setor de educação. Ou seja, a ideia de que o setor de educação está a ficar numa situação marginal. Eu penso que não é esta a ideia que o governo pretende transmitir, até porque, se formos a ver, há um esforço muito grande do ponto de vista de alocação de recursos para a educação e saúde. Mas esta ideia infeliz, já agora classifiquei, não era a minha intenção, esta ideia infeliz acaba levando a uma percepção errada do ponto de vista do que é que o governo ou os governantes pensam da educação. Ou seja, a educação é a lixeira onde tudo pode ser recebido. Eu penso que não é bem assim. E eu acredito que não era essa também a intenção do Carlos Mesquita, não era a intenção dele trazer isto a debate público do ponto de vista da forma como agora está, quer nos órgãos de comunicação social, nas redes sociais, etc. Mas, infelizmente, os órgãos de comunicação social vivem de comunicar. Pois, e eu colocaria-lhe a tal questão. Uma vez mais, a estratégia de comunicação aqui pode ser colocada sobre a mesa? Pode. Não tanto estratégia de comunicação. Eu penso que aqui eu posso ser mal interpretado, mas faz parte de quem se expõe para olhar para os assuntos nesta natureza. É assim, eu penso que pode ser uma estratégia de mostrar que nós estamos a fazer algo, não é? E nessa perspectiva de mostrar que nós estamos a fazer algo, não temos tempo de pensar no que é que devemos mostrar e do que é que não devemos mostrar. Porque é verdade que a visita foi aberta, mas algumas considerações, algumas chamadas de atenção, alguns recados que devem ser dados em setores específicos não precisam da imprensa. E aqui está a forma como os nossos governantes também se expõem, mais uma vez, quer dizer, à comunicação social. Não porque seja mau a gente saber o que é que o governante está a fazer no setor dele, mas, repito, há momentos que podem ser reservados para questões de natureza interna. E eu penso, repito, do ponto de vista de oportunidade, aquelas carcaças podem, dentro de 2, 3 meses, voltarem a circular se forem leiloados, aliás, se forem abatidos e postos no mercado à venda e os transportadores no setor privado comprarem, vão pôr aquilo no mercado, vai andar de novo. E limpa-se o parque dos transportes públicos, há mais meios circulantes na rua, e acaba-se com um debate que me parece inútil se uma carcaça pode servir ou não pode servir de escola. Até pode servir numa escola privada, não é? Onde eu sei
o que é que vou fazer daquele carro. Até pode ser uma espécie de sala modelo. Exatamente. Mas tu pôres aquilo no setor público, numa escola pública, é transferir problemas, não é? É transferir problemas. Amanhã são as crianças que se cortam porque as chapas estão a ficar podres, não sei o quê, não há ninguém que vai ali rebitar. Eu acho que os transtornos que são transtornos que são evitáveis e eu, repito, acredito que aquilo era um assunto de análise interna, até porque gostaria que os órgãos de comunicação social ouvissem a opinião da Ministra da Educação. Será muito interessante, de fato, se ela acolhe, porque os professores já reagiram, alguns professores reagiram de forma bastante má. Quer dizer, não gostaram de ouvir aquilo, não gostaram, porque não acham que aquilo seja a solução para o setor deles. Então, há um professor que diz: quanto custa transportar uma carcaça daquelas do local onde está para esta escola, e veja se esse valor não dá para comprar blocos e chapa e fazer aqui uma... Não sei se estás a ver, não é? Nós, felizmente, o país tem uma massa crítica em todos os lados. Nós não podemos pensar que não falamos e as coisas terminam aí, não. As pessoas têm é uma massa crítica, uma análise económica do benefício e perdas, que aquele professor ali que está a dar aulas por baixo de uma árvore é que trouxe esta opinião. O que é que seria mais, o que é que sairia mais caro entre tu pegares num meio de transporte que vai te custar caro, transportar aquela carcaça, ir montar ali, criar-lhe uma base, não sei o quê, e o valor disso, comprar blocos e chapas por uma sala. Esta é a pergunta. Simples quanto isto. Então, eu penso que é um assunto que não é assunto. Doutor Adelino Bucco, passamos para o nosso terceiro e último tema, que é, portanto, a disputa do campo da Codamo, portanto, no Distrito Municipal Cambuquana. O Conselho Municipal decidiu, portanto, a devolução do campo aos moradores. Entretanto, o anterior proprietário também reclama propriedade do mesmo espaço. Há, entretanto, aqui uma conversa que não está muito clara entre o município, o anterior proprietário e os moradores. Enfim, eu gostava de ter o seu comentário, a sua análise, enfim, a leitura em relação, portanto, a este caso do campo da Codamo. Bom, primeiro, quando se diz o campo da Codamo, significa que o campo não é da comunidade, não é do bairro, é de uma entidade privada. É por isso que tem nome, é Codamo. Portanto, o campo não é do bairro. O bairro pode fazer o uso desse campo, mas não é do bairro. Portanto, eu penso que este é o aspecto importante para que as pessoas não caiam nas armadilhas de fazerem análises superficiais sobre o problema. Se o campo é da Codamo, se nós recuarmos no tempo, vamos saber que existia uma empresa com esta denominação. No quadro da reestruturação da economia, eventualmente esta empresa terá sido privatizada de novo e tem donos. Logo, esses donos que ficaram a Codamo ficaram também com aquele espaço. Há este assunto veio a público porque há uma organização política que aparece e dá voz às pessoas. E
por via disso, e aqui está também um grande erro, na minha opinião, o município aparece a gaguejar. Okay. Ora, o município não pode dar o campo da Codamo à comunidade, porque o município não é acionista da Codamo, não é? Pois. Então, eu penso que ao agir assim, agiu de forma populista, pondo em causa os direitos privados de propriedade, não é? Que os donos daquele espaço têm. Nós sabemos que, do ponto de vista constitucional, Moçambique respeita o direito à propriedade privada. Então, o município viola, por via disto, o direito de propriedade privada quando exara um despacho que devolve o campo à comunidade. Um campo que não é da comunidade, um campo que não é do município, mas um campo que é da Codamo. Ora, se o município pode fazer isso, até pode fazer, mas existem passos que é obrigado a dar até chegar-se a esse ponto. Esses passos decorrem de chegar-se à conclusão de que o direito do uso e aproveitamento da terra naquele espaço não está sendo devidamente utilizado. Então, o município pode expropriar, mas tem regras para fazer isso. Não é com um simples despacho. Agora, eu compreendo que, às vezes, as pessoas, o David Simango, mais uma vez meio zangado, meio irritado, mas disse as grandes verdades. É preciso fazer essas pré-campanhas de uma forma honesta. Pois. Só que é difícil tu falares de honestidade com políticos, não é? É extremamente complicado. É um assunto muito complicado, quer dizer, procurar encontrar honestos políticos e quando fazem política é um bocado complicado. Repare, Hermínio, o nível de desinformação que se criou à volta deste campo. Há um programa que aconteceu, interativo, toda a gente aparecia a condenar o município. Nas redes sociais, toda a gente aparece a condenar o município. Mas o município não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Pois. Mas, ainda que amanhã se exija o pedido de desculpas, a desinformação está instalada e as pessoas vão continuar a olhar para aquela pessoa que esteve lá a dar-lhes voz. Não será pelo fato arbitral que o município teve, portanto, neste processo? A devolução, portanto, a devolução do campo à comunidade, em detrimento, portanto, da empresa que já tinha, portanto, adquirido o direito. Mas que era arbitral. Esse tipo de esse papel é um papel que me parece ridículo. Pois. Porque tu não podes devolver uma coisa que não tens. Pois. Não é? Pois. Eu não posso te dar este copo, porque este copo é da Soico. Mesmo que tu me des tanta porrada, eu não te vou dar este copo, porque este copo não é meu, é da Soico. Agora, eu posso, em face da pressão que tu me fazes, falar com a Soico para ver se me dá este copo. Pois. Que é para eu resolver as diferenças que eu tenho com o Hermínio. Então, mas, de outra forma, não existe. Eu penso que o município, a ser, na forma como as coisas estão sendo postas, o município precipitou-se em face da manifestação que foi movida. E neste momento, quer queiramos, quer não, os objetivos daqueles manifestantes estão conseguidos. Pois. Primeiro porque eles passaram a ser agenda
Segundo, porque desinformaram bastante que não há gente, neste momento, que acredita nas palavras do município, infelizmente. Mas o município tem razão. E aqui, se quisermos, vamos também olhar para um aspecto que é interessante. O David Simango fala de uma pré-campanha com honestidade. E a Frelimo não tem ninguém ainda indicado portanto, como candidato para a cidade de Maputo. Ou seja, este evento, não é? Este evento do campo da Codamo pode trazer a ideia de que se a Frelimo e outros partidos não se posicionam do ponto de vista dos eventos eleitorais em tempo útil, quando entrarem para o terreno pode estar bastante minado. Então, este também é uma outra ilação que se pode tirar disto, porque havendo... Repara uma coisa, eu fiquei muito impressionado porque o vereador lá do local, do distrito de Cambuquano, sim, que é uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, em face da pressão que foi-lhe feita. Ele andou a gaguejar, o município vai trazer, o município vamos... Quer dizer, parece que ele próprio não está certo do que estava a dizer. Então, o que significa que aquele trabalho que aquela organização política fez, quer queiramos, quer não, semeou, vai colher. Portanto, mas não há dúvidas que foi uma forma desonesta de semear. Pois. Agora, mostra-me o político honesto. Doutor Adelino Boque, eu agradeço a sua presença aqui no estúdio para esta hora e 10 minutos, portanto, de análise e de leitura, portanto, em relação aos temas que nós propusemos para esta noite, e eu espero por si na próxima quinta-feira. Obrigado. Boa noite. Vamos sair agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir e vamos pautar as notícias desta noite. Até já.